Olá pessoal, seguindo agora com mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, é apenas divulgação de informações e análises acerca do mercado acionário japonês. Tá? Então hoje o tema de hoje é porque sempre surge uma indagação aos investidores iniciantes: é possível investir com pouco dinheiro? Sim, é possível você encontrar fundos negociados em bolsa, os conhecidos ETFs, com valores bem democráticos, né? Valores baixos, né? Então, aqui é o tema, né? Uma alternativa de investimento para o mercado de ações japonês usando ETFs de menos de 2.000 ienes, tá? Então, sim, é possível você investir com pouco dinheiro, pois sempre surge aquela dificuldade, né? Pois aqui no Japão, as ações são negociadas com lote de 100, lote padrão de 100. Então, um papel, uma ação que custa 1.000 ienes, você vai ter que comprar de 100 papéis, então fica 100.000 ienes, acabando elevando o preço das ações, né? É o custo para o investidor, né? Então isso torna uma barreira, né? Não deixa um investimento democrático, tá? Mas os ETFs, eles suprem essa alternativa, tá? E nós vamos tratar e trazer algumas informações acerca dos ETFs. Então, primeiro, né, uma visão geral, né, do mercado de ações japonês. Lembrando, né, que a bolsa japonesa ela é uma bolsa aí centenária, né, ela tem uma longa história e tradição, e ela tem aí os principais índices, né, o Nikkei 225 e o Topix são os principais, os mais relevantes, né, aqui no Japão. E essa característica, né, que são de lotes padrões de 100, né, diferente no Brasil, que você pode comprar a partir da unidade. No mercado americano também, né, ter a possibilidade de você comprar as ações no fracionado. Aqui no Japão são lotes de 100, então encarece, né. Algumas corretoras oferecem, né, você comprar no fracionado, mas infelizmente não funciona tão bem aqui ainda, né? Você não tem um nível de liquidez satisfatório e não são todas as ações que se encontra disponível para ser negociada no fracionário. Então, esses são os desafios para os investidores iniciantes, tá? A barreira do lote padrão de 100, tá? Para aqueles que querem começar em investir em ações aqui no Japão, encontra essa barreira. A volatilidade de mercado, a barreira linguística, né? Muitos possuem a dificuldade, né? A barreira na questão do Nihongo. E a complexidade regulatória também, né, ou as questões fiscais. Por isso nós recomendamos sempre, né, ao fazer a sua abertura de conta, optar pelo Tokutei-Koza, pois toda a declaração, todo o recolhimento, toda a contribuição dos impostos, tudo é deduzido na fonte, então você não se preocupa. O Tokutei-Koza, ele facilita. A corretora, ela vai fazer a declaração dos seus ativos, ela vai recolher os seus impostos, então você não precisa se preocupar com nada, tá? Então você no seu emprego, se você é Haken e a tua empreiteira faz um Nematsu Chosei, então você não precisa se preocupar, porque a tua empreiteira vai fazer a sua declaração do teu trabalho e a tua corretora vai fazer a declaração dos seus investimentos, dando mais tranquilidade para os investidores. Então, o ETF ele surge como uma solução acessível, né? Pois eles são os fundos negociados em bolsa, possuem um valor mais atrativo, mais democrático, é possível investir com valores menores, mais baixos, aportes mais baixos, tá? Então, é uma vantagem, né, para o mercado japonês, pois ele acaba driblando, né, essa dificuldade do lote padrão de 100 papéis, tá? E além da flexibilidade e acessibilidade, né, dessa classe de investimento permite aos investidores iniciantes. Então, essas vantagens, né, de diversificação instantânea, pois cada ETF são diversificados, eles têm mais do que uma ação dentro do mesmo ETF. A liquidez e transparência, você consegue consultar e ver quais são as ações que estão dentro desse ETF. Você tem uma liquidez, pois você pode negociar e vender a qualquer momento quando o pregão estiver em funcionamento. São custos reduzidos, né? Então você consegue comprar, né, esses ETFs e já está diversificado sem ter a necessidade de comprar o lote padrão, e a flexibilidade de investimento, tá? Que isso ajuda muito. Você pode focar em especificar um determinado setor ou um determinado índice, e a gente vai tratar sobre isso mais à frente.
tá. Então, alguns ETFs, né, com preços inferiores a 2.000 ienes, tá. Então, nós estamos falando aqui de ETFs de ações, tá. Então, alguns exemplos, e lembrando que não é nenhuma recomendação, mas é para demonstrar que sim, é possível você investir aqui no Japão com valores baixos, com pouco dinheiro, sim, é possível você investir, até mesmo com 1 hora de trabalho ou equivalente, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, o Global X, né, que tem o código 235A, tá? Que ele é focado em empresas japonesas boas pagadoras de dividendo, tá? É um índice composto por 30 empresas. Nós temos o 2017, né? Que é focado já em empresas premium, né, seria Primo, né, são as 150 empresas Primo, né, que tem valor de mercado elevado, que tem rentabilidade elevada, tá? É um índice Prime. Nós temos também o 26, 27, que é focado do e-commerce, né? Então, ó, com valores na data de hoje, né? Da data da gravação desse vídeo. Então, você consegue investir nesse ETF focado em comércio eletrônico, né? 1.330 ienes, então um valor extremamente acessível, equivalente a 1 hora ou menos de muito trabalhador aqui no Japão. Nós temos também um focado aqui, o 2854, focado em empresas de tecnologia, um índice compostos por 20 empresas de tecnologia aqui do Japão, tá? Nós temos também um focado em robótica e inteligência artificial, que é o 2638, né? Com menos de 2.000 ienes você já consegue se expor, tá, ao setor de inteligência artificial. Nós temos também o 2518, tá, que ele é focado num ETF de governança pelo, por gestão feminina, tá? Então, focado para empresas que dão prioridade e que dão espaço para o mercado de trabalho, para a diretoria e controladora feminina, tá? Focado às mulheres, tá? Nós temos o 2646, né, que é focado no setor de metal, né, e então ele está sendo negociado a 1.617. Então é um índice focado, né, em extração, minério e metal. Nós temos também o 200A, tá, que são empresas de semicondutor, e também o 2644 também focado em empresas de semicondutores, tá? O que muda são as gestoras. O 200A é da Nomura, né? E o 2644 ele é da Global X, tá? Mas focados também em semicondutores e em empresas japonesas, tá? Então, como os ETFs reduzem os custos e maximizam os aportes, tá? Pelo fato, né, do investimento ser menor, né? Então você consegue investir a partir de uma cota, né? Uma unidade, né? Um investimento fracionário, não precisa ser um lote de 100. A diversificação é eficiente, pois cada ETF ele possui mais do que tem uma exposição dezenas, centenas de papéis, né? Então ele não fica concentrado em um papel só. Né, os custos operacionais reduzidos, então isso facilita você porque vai ter um gestor, então isso te economiza tempo e também passa a ter um reinvestimento facilitado, né? Pois você vai pegar os seus dividendos e logo com não tão demorado, você com os valores que você começa a receber de dividendo, ele já se torna capaz de você comprar mais uma cota, tá? Então a comparação dos ETFs contra as ações individuais no Japão, então os ETFs eles têm o custo baixo, né? Então isso facilita a partir de 1.015 ienes, como nos exemplos anteriores, é possível você já estar exposto ao mercado de ações de forma diversificada, né? Então ela tem uma menor complexibilidade operacional, então você não precisa se preocupar, vai ter um gestor, né, que cuida dessa parte da gestão da carteira do ETF. As ações individuais, né, por um lado, né, elas se tornam um custo mais elevado, pois você tem que comprar lotes de 100. A diversificação ela acaba sendo manual, né, você vai escolher as suas empresas de forma individual. É, mas, porém, né, tem esse ponto, né, o potencial
para maiores ganhos, né. Então você passa a ter uma possibilidade, um potencial de ganho maior, pois você pode escolher as empresas de forma individual, em vez de você pegar um seto, um conjunto, né, um fundo que já tenha 10 centenas de empresas, você só escolhe aquelas que de fato você julga e você analisou que é uma empresa de qualidade, tá? E o impacto no investidor, né? Os ETFs ele oferece uma entrada mais suave ao mercado japonês. Então, pois os iniciantes eles podem iniciar com valores baixos, né? E assim eles vão se acostumando ao mercado e perdendo o medo de investir aqui no Japão. Tá certo? Então, as considerações finais, né? Então, a educação contínua, né? Continue se educando sobre o mercado japonês, né? Se especializando em ações, ETFs, até mesmo fundos imobiliários, tá? Então, um monitoramento regular, né? Revise periodicamente o desempenho dos seus ETFs, né? Para você que investe nessa classe de ativo, sempre, né? Esteja cuidando da sua carteira, analisando o seu retorno, né? Diversifique de forma prudente, tá? Não adianta você ter 5, 6 ETFs do mesmo setor, 5, 6 ETFs de semicondutores, tá? Então, e evitar ETFs que tenham sobreposição de ativos. Por exemplo, você tem um ETF A e o ETF B e ambos possuem Toyota. Então, você acaba tendo sobreposição de ativo, tá? E nunca deixe de consultar um profissional, né, um assessor de investimento, é um consultor, né? Então você está buscando pessoas que podem sim, de fato, pessoas que têm bagagem e que têm conhecimento e que pode te auxiliar na sua montagem de carteira. Então, pessoal, obrigado pelo vídeo de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo.